Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos, bem-vindos a esse momento de reflexão no nosso canal Católico Hoje. E hoje, nesse 27, é domingo, que é a segunda semana, nós vamos entrar na segunda semana do tempo pascal, então é o segundo domingo da Páscoa. Nós estamos celebrando as provas da ressurreição de Jesus, os aparecimentos de Jesus. E hoje é aquela cena de Jesus e Tomé. Muito bem, vamos pedir a Deus a luz do Espírito para que nos guie e nos conduza. Não esqueça de deixar o seu gostei para esse conteúdo e também de compartilhar. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, então, nesse domingo, nós celebramos essa cena entre Jesus e os discípulos, a aparição dele, e as questões que estão envolvidas aqui, a questão da incredulidade, a dúvida, a fé, enfim, a paz que Jesus dá, que transforma toda essa realidade. Nós estamos no crepúsculo aqui do primeiro dia da semana, basta a gente lembrar disso. E os discípulos estavam trancados logo após Jesus ter morrido, crucificado na cruz, estavam dominados pelo medo, pelo fracasso, pelas dúvidas, enfim. O medo da perseguição da sinagoga, que tinha condenado Jesus à morte. A gente sabe que foi muito mais os fariseus que condenaram Jesus naquela pressão contra o povo do que o próprio Pilatos mesmo, né? Então, a paz que Jesus nesse momento vai oferecer a seus discípulos, logo que ele aparece a eles, oferece uma paz que não elimina as adversidades e os sofrimentos, não, mas capacita a enfrentar o mundo com outro olhar, com outra força, com a presença do Cristo. E Jesus mostra as mãos e o lado, quer dizer que ele mostrou as cicatrizes, quer dizer, os sinais que ele recebeu na cruz. E a ressurreição, então, aponta para a história do sofrimento de Cristo. Ele está ressuscitado, mostrando as marcas, quer dizer, mostrando toda a história, né, de sofrimento e de perseguição que houve na vida de Cristo, mas que é redimido pelo poder da ressurreição. E assim, nesse momento, o amor está testemunhando que vence a morte, não é? Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Nesse momento, Jesus disse uma palavra para seus discípulos aqui, no versículo 21. E claro que a ressurreição está abrindo o caminho para o futuro. Eles não são meros espectadores, mas eles serão agora, a partir desse momento, testemunhas de Cristo ressuscitado. Tomé, que a gente tem agora como uma figura aqui, Tomé é essa figura, né, que humaniza toda a jornada espiritual, digamos assim, porque Tomé ele quer tocar as chagas de Cristo. Isso não é rebeldia, mas é uma honestidade realmente. Porque quantos de nós anseiam, né, por respostas tangíveis em meio às muitas dúvidas que a gente tem, às crises em nossa vida? Nós também somos assim. Não é apenas Tomé, é uma questão de honestidade aqui. E Jesus lhe deu a oportunidade, né, naquela aparição, na próxima aparição, no versículo 27, põe teu dedo aqui e não sejas incrédulo, mas fiel. Fecha aspas. Tomé ele não precisa mais tocar, porque agora a fé dele brota de um contato com Cristo ressuscitado, é um encontro pessoal.
E aí tem uma frase muito interessante de Jesus que segue aqui nessa sequência, versículo 29. Bem-aventurados os que creem sem ver, versículo 29, entre aspas. Isso vai ecoar pelos séculos dos séculos, porque somos nós, né, pelos séculos dos séculos, as gerações que não conviveram com Cristo, mas serão bem-aventurados porque creem nele também. Então é dirigido a todos aqueles que abraçam a fé sem ter provas físicas, como Tomé tem nesse momento, vendo a ressurreição. E não se trata de ter uma fé cega também, não é uma fé cega que a gente quer ter, mas é uma confiança que deve nascer dentro das nossas comunidades, das Sagradas Escrituras e da ação do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que vai moldando a nossa fé e a nossa adesão ao Cristo ressuscitado, que a gente não viu, que a gente não testemunhou. Temos as testemunhas e nós somos essas gerações bem-aventuradas que creem sem ter visto. Como escreve João no versículo 31, estes sinais foram escritos para que acrediteis e tenhais a vida em seu nome. Fecha aspas. Em nome de Cristo. Pois bem, então a ressurreição é o grande fundamento, né, para a nossa vida. A pergunta é, onde nós estamos trancados? Como os discípulos estavam trancados naquele cubículo lá, naquele quarto, com medo de tudo, Cristo tinha morrido, enfim, apavorados com a situação. Mas e nós? Estamos trancados no quê? Nos nossos medos, nas nossas culpas, no nosso ceticismo. O que de fato precisa mudar em nossa vida? E Jesus ele entra nessas prisões interiores para nos oferecer a sua paz. E de fato, para nos impulsionar depois a missão também. Como Tomé, a gente é convidado, né, a trazer as nossas dúvidas para dentro da nossa comunidade, onde Cristo está, com a sua luz e a sua ressurreição. Bem, vamos pensar nessa realidade então, nesse segundo domingo, pedindo a Deus que nos dê graça, compreensão, entendimento da palavra de Deus, abertura ao Espírito Santo para que nos revele a presença do Cristo ressuscitado. Vamos encerrar, não esqueça de dar o seu gostei para esse vídeo. E essa semana também, vamos lembrar que nós vamos ter na quinta-feira São José Operário, a celebração, dia 1º de maio, que vai ser um feriado. Eu vou postar um vídeo, em especial nessa quinta-feira, com uma letra que eu estou compondo, estou fazendo a música e a letra ela vai estar no fim da minha meditação, da minha reflexão. Vai estar essa meditação sobre São José e uma música, uma letra inédita, que eu acabei de escrever recente, e vou colocar no fim a música e a letra, em homenagem, claro, né, ao nosso grande patrono da igreja, que é São José, esposo de Maria e o pai de Jesus. Vamos pedir então a Deus que possa nos iluminar nesse momento com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.